Nós vamos estar lendo em João capítulo 19, versículo 30. João 19 e 30. E quando Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram-lhe a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem tirados da cruz. Irmãos, Jesus foi crucificado junto com os dois ladrões, um de cada lado, ali na cruz. Mas os judeus pediram para Pilatos, o governador, o rei, pediu para Pilatos que tirassem os mortos da cruz e enterrassem, porque tinha amanhecido o dia de sábado. Só que os dois ladrões da cruz ainda não estavam mortos, ainda eles se mexiam. Então, para que os ladrões morressem mais depressa, para que eles morressem mais depressa, os judeus mandou que Pilatos dessem ordem aos soldados para quebrarem a perna de Jesus, para quebrarem a perna dos dois ladrões na cruz, para que eles morressem mais depressa, para que tirassem eles da cruz e enterrassem logo. Mas a palavra do Senhor diz assim que quando eles olharam para um ladrão que ele ainda estava vivo, então eles quebraram a perna do ladrão, quebraram a perna do outro ladrão. Mas quando eles chegaram para quebrar a perna de Jesus Cristo, eu quero que vocês prestem bem atenção, porque essa é uma mensagem diferente, tá? É uma mensagem diferente sobre os ossos da perna de Jesus e os ossos da perna dos ladrões. E então, quando eles chegaram quebraram dos dois ladrões, mas a hora que eles chegaram para quebrar a perna de Jesus Cristo já estava morto. Jesus Cristo já estava morto, e então eles não quebraram a perna de Jesus Cristo, e sim só a perna dos ladrões. Então nós vamos ver na palavra do Senhor por que é que não quebraram a perna de Jesus Cristo e por que é que quebraram só a perna dos ladrões. Algum de vocês aqui que leram esse texto alguma vez na vida, vocês sabem por que é que não quebraram a perna de Jesus? Isso mesmo. Então nós vamos ver que os judeus, quando eu falo os judeus aqui, gente, eram os pastores da igreja judaica de antigamente, tá? Então é assim, os crentes de antigamente, os chefes das igrejas de antigamente, tá? Então os judeus,
eles não queriam que ninguém ficasse crucificado na cruz. Porque eles colocaram na cruz Jesus Cristo na sexta-feira e colocaram os 2 ladrões na sexta-feira também. E eles amanheceram no sábado. Então no sábado era obrigatório retirar todos os ladrões da cruz. E se eles não tivessem amanhecido mortos, tinha que quebrar a perna deles para eles morrerem mais depressa. Então, porque era sábado, e os judeus amanheceram naquele dia de sábado numa alegria profunda. Pensa numa alegria profunda. Eu não quero que ninguém fale amém nesse começo de mensagem, tá? Porque esse começo de mensagem não é digno de falar amém, no sentido que nós estamos falando dos judeus com falsidade, tá? Os judeus estavam com falsidade. Então pensa numa alegria profunda que aqueles homens estavam, porque Jesus estava morto. Tanto que eles queriam que Jesus morresse, tanto que eles desejavam a morte de Jesus Cristo. No entanto, eles amanhecem no sábado e Jesus Cristo estava morto. Eles estavam numa alegria muito profunda naquele sábado, porque eles queriam que enterrasse os 3 ladrões de uma vez, que eles consideravam Jesus Cristo como um ladrão, como um malfeitor. Queria que enterrasse. Por quê? Porque no sábado, no domingo era Páscoa. No domingo era Páscoa. E a palavra do Senhor diz assim que no sábado eles tinham que fazer a preparação dos seus corpos, fazer a preparação da sua mente para poder louvar a Deus no domingo, para poder louvar a Deus no domingo e para poder participar da Páscoa. Essa Páscoa aqui que eu estou falando para vocês nessa noite é uma Páscoa que eles comemoravam da saída do Egito. Então todo aquele povo que saiu do Egito, que Deus tirou do Egito, eles comemoravam no domingo a Páscoa, que significa a saída do Egito. Porque nós comemoramos a Páscoa hoje com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então a nossa Páscoa hoje é uma comemoração da morte e a ressurreição de Jesus Cristo no domingo. E essa Páscoa que eu estou pregando aqui para vocês hoje, era a Páscoa que eles comemoravam a saída do povo do Egito. Entende? Que é a primeira Páscoa do Antigo Testamento. Então, para ele se manter puro, purificado na presença de Deus, no sábado eles se purificavam de todo mal, de toda a maldade que eles fizeram, e no domingo eles participavam da Páscoa, da Santa Ceia da Páscoa, no domingo, com a mente livre, tranquilo, sem ter feito mal para ninguém, tudo de boa, como se não tivesse acontecido nada. E então, ali eles estavam se preparando para a comemoração da Páscoa no domingo. Então os judeus deu ordem para que quebrassem a perna dos 3, para que eles morressem mais depressa, para poder tirar da cruz e enterrar. Porque aquele sábado era um sábado grandioso para os judeus. Aquele sábado era um sábado de felicidade, era um sábado de alegria, era um sábado grandioso, era o maior sábado do século para os judeus, porque a alegria deles era tanta, era imensa com a morte de Jesus Cristo. Com a morte de Jesus Cristo. Então eles não queriam que aqueles 3 ladrões na cruz, que eles colocaram Jesus Cristo como ladrão, atrapalhasse a felicidade deles. Atrapalhasse a felicidade deles naquele lugar. Atrapalhasse a Páscoa deles no domingo. Atrapalhasse eles de servir a Deus. De servir a Deus naquele domingo.
Então os judeus pedem para quebrar a perna de Jesus Cristo, para quebrar o osso da perna dos ladrões. Os judeus pedem isso, E então, depois da perna quebrada, ele rogou que o tirasse da cruz, que o tirasse daquela cruz. Mas a pergunta que eu fiz para você nessa noite: por que é que não quebraram a perna de Jesus Cristo? Por que é que não quebraram os ossos de Jesus Cristo? Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O sentido aqui é: todos os mortos que era colocado naquela cruz eram quebrados a perna de todos os mortos. Mas a perna de Jesus Cristo, eles não tiveram autoridade para quebrar. Porque na hora que eles chegaram perto de Jesus, que ergueram a espada para quebrar a perna de Jesus Cristo, eles não tiveram autoridade. Porque está escrito na palavra do Senhor lá no Antigo Testamento, que todo animal, todo cabrito, toda ovelha, que era para ser oferecido para Deus, tinha que matar, mas não podia quebrar os ossos, porque era para oferecer para Deus. E tudo aquilo que era oferecido para Deus antigamente, e até hoje, antigamente, como animais, os animais que eram para sacrifício, em oferenda para Deus, em oração para Deus, não podia quebrar as pernas. Não podia quebrar as pernas, porque tinha que levar em sacrifício para Deus um cordeiro, uma ovelha pura, sem defeito, sem mácula, sem estar com o seu corpo quebrado, seus ossos quebrados, mas sim só a carne e não os ossos. Por quê? Porque se você não tiver ossos no seu corpo, você não tem vida, você não tem carne. Imagina a sua perna sem o seu joelho, sem a sua panturrilha, sem o osso da sua coxa, só a carne. Imagina, está imaginando? Imagina o seu braço sem o cotovelo. Você imaginou o seu corpo sem ossos? Só aquela carne? Fica aquela pelanca, aquela coisa balangando, jogada em cima de uma cama. Jogada em cima de uma cama porque você não tem ossos. E então como é que eles iam oferecer para Deus um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem defeito, quebrando as pernas do cordeiro, quebrando as pernas da ovelha? Não podia oferecer para Deus um cordeiro com os seus ossos quebrados. E então assim Jesus Cristo naquela cruz, como ele estava se fazendo de cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo subiu lá naquela cruz. Ele subiu lá naquela cruz e os ossos dele não poderiam ser quebrados, porque era a lei de Deus. Era a lei de Deus não quebrar os ossos do cordeiro. E Jesus se transformou no cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, assim como os animais que eram oferecidos para Deus não podiam ter os seus ossos quebrados, Jesus Cristo também, ele não pôde ter os seus ossos quebrados, porque Jesus Cristo estava oferecendo o seu corpo, oferecendo a sua vida para morrer lá naquela cruz em favor da humanidade. Em favor da humanidade. Então Jesus Cristo, ele não podia ter defeito. Jesus Cristo não podia ter pecado, ele não podia ter os ossos quebrados, porque ele estava em sacrifício para Deus, em favor das nossas vidas. Está entendendo? Em favor das nossas vidas, né? E então os ossos não podiam ser quebrados, o de Jesus, para que se cumprisse aquilo que está escrito na Escritura. Lá no Salmo 34 diz assim: seus ossos não deverão ser quebrados.
Seus ossos não deverão ser quebrados. Por isso os ossos de Jesus não foi quebrado. E então a palavra do Senhor diz assim, que se alguém for morto e for pendurado, se um bandido for morto e for pendurado no madeiro, o corpo dele for pendurado em um madeiro, não pode deixar que o corpo, assim Moisés disse, tá? Isso aqui é o Antigo Testamento, nós estamos lendo no Novo Testamento, em João capítulo 19, versículo 30, mas nós estamos fazendo a pregação do Antigo Testamento. Então lá no Antigo Testamento, Moisés deu essa lei. Moisés deu a lei que todo o ladrão, todo o bandido, todo aquele que cometesse um crime, era para ser morto, pendurado, né, de ponta cabeça ou pendurado numa madeira qualquer lá de pé. Mas não podia amanhecer no sábado, não podia amanhecer. Tinha que tirar aquele morto e enterrar. Por quê? Que a palavra do Senhor diz assim, lá no Antigo Testamento, até o pôr do sol tinha que tirar aqueles bandidos do madeiro e enterrar. Por quê? Por que era preciso tirar eles do madeiro até o pôr do sol? Porque Moisés, ele diz assim, se esses mortos amanhecer no madeiro, a terra vai ser amaldiçoada por Deus. Então a terra seria amaldiçoada por Deus se aqueles bandidos amanhecessem naquele madeiro. Então ia cair sobre a terra a maldição de Deus na terra. Então foi por isso que os judeus queriam que quebrassem a perna de Jesus, quebrassem a perna dos ladrões e tirar eles da cruz e enterrar, porque senão ia descer maldição na terra. Os judeus acreditavam muito na lei de Moisés, mas não obedeciam à lei de Moisés para aceitar a Jesus Cristo como o único salvador da sua vida. O único salvador da sua vida. Então a palavra do Senhor diz assim, que ia descer maldição na terra. Então os judeus não queriam que a terra fosse amaldiçoada. Então eles disseram assim, quebra a perna desses homens para eles morrerem logo. Porque eu não quero que ninguém amanheça nessa cruz. Porque senão amanhã a terra vai ser amaldiçoada. Deus vai descer maldição na terra. Mas a palavra do Senhor diz assim, que eles não tiveram autoridade de quebrar os ossos da perna de Jesus Cristo. Eu vou dizer para você uma coisa. As coisas nesse mundo, o ser humano nesse mundo, ele só faz mal para os outros e só vai judiando das pessoas até o limite de Deus. Até o limite de Deus. Na hora que chega no limite de Deus, Deus coloca um basta. Deus, ele coloca um basta. E Satanás, ele só pode tocar em você. Ele só pode tocar em alguma coisa da sua vida. Da sua vida. Se Deus permitir. Ele não pode ir além daquilo que Deus permitir. Porque Deus é que manda, Deus é que dá ordem, Deus é a autoridade, é Deus que criou os céus e a terra. E tudo vai no limite de Deus, até onde Deus permitir. Se Deus falar basta, se Deus falar chega, se Deus falar para, vai parar. Eles tiveram autoridade e mataram a Jesus Cristo. Então quando aquele soldado chega perto de Jesus Cristo, ele diz assim, eu não posso quebrar o joelho dele, eu não estou tendo autoridade de tocar nele, de quebrar o joelho dele, mas eu vou tacar essa lança na barriga dele e vou abrir a barriga dele. Amém, irmãos? Qualquer coisa pode tomar uma água, tá? Se der sono ou alguma coisa parecida assim, você se levanta, vai tomar uma água, passa uma água no rosto,
não é? Porque é uma mensagem muito difícil de entender, é diferente, não tem, não é? Então vamos aprender a palavra do Senhor aqui. Sem a palavra de Deus nós não somos nada, nós não valemos de nada e nós não vamos chegar em lugar nenhum. Nesse mundo em que nós estamos vivendo, está tudo perdido, o negócio está tudo perdido, não tem nada certo. E então, ali, eles ficaram com medo, né, da terra ser amaldiçoada por Deus. E então eles não puderam tocar em Jesus Cristo. Então quando aquele soldado chega para quebrar o joelho de Jesus Cristo, a perna de Jesus Cristo, lá ele não teve autoridade de tocar, porque as escrituras falam que nenhum osso de Jesus Cristo vai ser quebrado, nenhum osso dos animais que é oferecido para Deus para fazer sacrifício vai ser quebrado. Todos os outros animais, se matar, pode quebrar os ossos. Os seres humanos, às vezes, pode quebrar os ossos, mas os ossos dos animais, que é oferecido para Deus, não pode. E os ossos de Jesus Cristo, que ele se fez Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, não poderia ser quebrado. E então o soldado disse: já que eu não posso quebrar a perna dele, eu vou tacar uma lança na barriga dele. E então quando o soldado taca essa lança na barriga de Jesus Cristo, começa a sair sangue e água. Começa a sair sangue e água. O que significa o sangue? O sangue significa a morte de Jesus Cristo que ele derramou lá naquela cruz em favor da humanidade, para salvar a humanidade. E o que é que significa a água? A água foi derramada daquela cruz, de dentro da barriga de Jesus Cristo, assim, do lado da barriga dele, foi derramado a água lá daquela cruz, que significa que Jesus, antes de morrer, Jesus, ele se batizou por nós. Jesus, ele se batizou nas águas. Ele se batizou por nós. Então lá naquela cruz ele derramou a água do batismo, e lá naquela cruz ele derramou o sangue que purifica e nos lava de todo o pecado. Purifica e nos lava de todo o pecado. Então a palavra do Senhor diz assim que na hora que os judeus falaram para Pilatos: deixa o soldado quebrar a perna dele. Deixa o soldado quebrar a perna dele. Então ao pôr do sol aparece José de Arimateia. José de Arimateia, Arimateia não é o sobrenome dele, Arimateia é a cidade que ele morava. E então Nicodemos, José e Nicodemos, dois homens milionários, dois homens que queriam ver o reino de Deus, dois homens que eram oficial, dois homens que faziam parte de um conselho tão importante, tão rico naquela época. José chegou para Pilatos e disse para Pilatos: Pilatos, me dê o corpo de Jesus Cristo que eu vou enterrar. Eu vou enterrar ele lá no meu sepulcro que eu fiz. E então Pilatos, ele deu o corpo de Jesus presta bem atenção no que eu vou dizer para você aqui nesta noite. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus dá estudo para você, eu vou repetir aqui. Deus dá estudo para você ter autoridade, para você defender o reino de Deus. Porque eu vou dizer uma coisa aqui para você: as pessoas não respeitam as outras pessoas, as pessoas só respeitam quem tem autoridade, as pessoas respeitam quem tem alguma coisa, quem é alguma coisa. Infelizmente eu vou dizer isso para você. E se você é alguma coisa, defenda o reino de Deus com essa alguma coisa que você é. Você não chegou aonde chegou por um acaso. Às vezes a gente fala assim: não, eu não sou orgulhosa. Não,
O meu estudo, a minha faculdade não subiu na minha cabeça, não. Mas não é para subir. Não é para você ser orgulhoso. Mas é para você se colocar no seu lugar e entender que você tem autoridade. Deus deu autoridade para você. E é para você usar. José de Arimateia, um homem milionário do conselho, o maior conselho do mundo naquele tempo. Nicodemos, o professor da faculdade de teologia, um milionário também. Ele se juntou com José. Sabe por que Nicodemos, sabe por que Pilatos deu o corpo de Jesus para José? Porque José fazia parte do conselho e José era milionário. Nicodemos, você acha que Pilatos ia dar o corpo de Jesus para algum dos discípulos? Não. Você acha que Pilatos ia dar o corpo de Jesus Cristo para alguma outra pessoa que não tinha nome naquele tempo? Não. Não, meu filho. Isso tudo está escrito. Isso tudo é Deus guardando o corpo do seu Filho Jesus Cristo. Como que ia pegar o corpo de Jesus Cristo e jogar naquela terra e enterrar Jesus Cristo em qualquer lugar? Tudo estava preparado por Deus. Tudo estava planejado por Deus. Deus, Ele não dá nada para você sem planejar. Deus, Ele não coloca você em algum lugar sem planejar. Tudo é planejado, tudo é plano de Deus. E então a palavra do Senhor diz que Nicodemos, José de Arimateia, queria conhecer o reino de Deus. Nicodemos também estava aguardando o reino de Deus. Gente, José e Nicodemos, eles eram seguidores de Jesus Cristo nas escondidas. Ninguém sabia que José era seguidor de Jesus Cristo. Ninguém sabia que Nicodemos era seguidor de Jesus Cristo. Mas ele seguia Jesus no escuro, seguia Jesus nos escondidos. Ah, mas eu vou dizer uma coisa para você. Na hora que Jesus Cristo morreu, Nicodemos e José apareceu e foi o maior testemunho do mundo naquele tempo. José pegou o corpo de Jesus, veio Nicodemos, gastou 100 milhões de libras, dinheiro para comprar óleos, bálsamos, para embalsamar Jesus Cristo. Os dois, olha que maravilha! Os dois pegou o corpo de Jesus Cristo, embalsamou, passou óleo no corpo de Jesus Cristo, enrolou no lençol. Sabe aquele lençol que estava dentro do túmulo? Foi José e Nicodemos que deu. Os milionários da época, os letrados da época, protegendo o corpo de Jesus Cristo, guardando o corpo de Jesus Cristo na vontade de Deus, sendo dirigido por Deus. E então eles pegam o corpo de Jesus Cristo, enrolam o corpo de Jesus Cristo e colocam em cima de uma cama, dentro do túmulo. Não é no chão, colocou na cama. Colocou na cama. A alegria daqueles dois homens milionários poder ter a oportunidade de cuidar do corpo de Jesus Cristo, de poder cuidar do corpo de Jesus Cristo. Então a palavra do Senhor fala aqui, Pilatos aceitou dar o corpo de Jesus Cristo para ser enterrado naquele túmulo novo e de um milionário. Eu quero dizer para você nesta noite que José de Arimateia, nunca mais ele pegou aquele túmulo para ele. Ele não usou aquele túmulo, não. Aquele túmulo está lá para todos. Se você for viajar lá para Israel, você vai lá no túmulo do José de Arimateia, que deu de presente para Jesus. Nunca ninguém mais usou aquele túmulo. Só Jesus Cristo usou aquele túmulo. E você vai lá, a pedra está posta na porta, ou as pessoas entram para visitar o túmulo de Jesus. Eu não sei se o lençol está lá, eu não sei se aquela cama de cimento ainda está lá, mas eu creio que sim. E então a palavra do Senhor diz assim,
que a primeira Páscoa do Antigo Testamento é comemoração da saída do povo do Egito, da libertação que Deus deu. A libertação que Deus deu para o povo do Egito é a primeira Páscoa. A nossa segunda Páscoa, nós não comemoramos mais a saída do Egito, mas nós comemoramos a nova Páscoa, que quando Jesus morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou, nós comemoramos a Páscoa da morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Comemoramos essa segunda Páscoa, não mais a primeira, mas a segunda Páscoa. E então os ossos de Jesus não poderiam ser quebrados, porque eram os ossos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Jesus se apresentou naquela cruz como um corpo puro, sem mácula, sem pecado. E Jesus ofereceu para Deus a sua vida. Ele ofereceu para Deus em favor das nossas vidas, em sacrifício em favor das nossas vidas. E então nós comemoramos essa segunda Páscoa, que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, oferecido a Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que os ossos dele não poderiam ser quebrados. Eu vou dizer para você, os judeus amanheceram naquele sábado numa alegria. Ai, que sábado gostoso! Ai, que alegria profunda! Nós matamos a Jesus Cristo morreu. Agora nós não podemos mais se preocupar com a perturbação desse homem pregando o evangelho, curando, ressuscitando mortos. Agora sim nós vamos comemorar a Páscoa da saída do Egito, nossa, com o coração livre. Agora ele morreu. Quero dizer para você uma coisa: não foram os judeus que mataram Jesus Cristo, não foram os romanos que mataram a Jesus Cristo. Quero dizer para você que quem matou Jesus Cristo, ele mesmo morreu lá naquela cruz porque ele quis. Ele morreu porque ele quis. A palavra do Senhor diz assim, que as coisas nessa terra, ela vai até onde Deus quer. Quando Deus falar para, termina, acaba, deu basta, Deus ele dá o basta na hora que ele quer. Então Jesus Cristo morreu porque ele quis. Jesus Cristo morreu de espontânea vontade, porque Jesus Cristo, ele diz lá em outro versículo, ele diz assim: se eu quisesse alguém para me defender, eu ia mandar milhões e milhões de anjos que estão no céu, preparados para batalhar por mim, para lutar por mim. Mas eu estou morrendo, eu morri porque eu quis. Ninguém me forçou a morrer e ninguém me matou. Eu morri porque quis. Ninguém obrigou ele fez tudo porque estava escrito. Agora eu vou fazer uma pergunta para você: o que é que estava escrito? Jesus Cristo morreu porque estava escrito. Já estava planejado tudo por Deus para que Jesus Cristo morresse. Eu vou te dar uma dica. Lá no Antigo Testamento, o que é que Deus falou para a serpente? Você lembra? Você que está estudando a Bíblia todos os dias? O que é que Deus falou para a serpente? O que está escrito? Isso não precisa terminar não, minha irmã. É isso daí mesmo. Ele falou para a serpente assim: vai nascer um da barriga da mulher que vai pisar na sua cabeça. Está escrito. Já estava escrito, já estava planejado por Deus a morte de Jesus Cristo. Então ninguém matou Jesus Cristo. Ele fez porque ele quis. Já estava planejado, já estava escrito. Não aconteceu nada com Jesus Cristo que não estivesse escrito ou falado por ele mesmo. Ele disse para os seus discípulos: eu vou morrer, eu vou sofrer, eu vou ser apedrejado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Já estava escrito, já estava planejado por Deus todas as coisas.
planejado por Deus todas as coisas, já estava avisado por Jesus Cristo todas as coisas. E então eles não tiveram autoridade para tocar em Jesus Cristo, para quebrar as pernas de Jesus Cristo, os ossos de Jesus Cristo. Eles não tiveram essa autoridade, eles não tiveram permissão de Deus para tocar nos ossos de Jesus Cristo, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas e por que Jesus ele não deu satisfação para ninguém? Ele não deu satisfação porque ele está subindo na cruz para morrer. Ele não deu satisfação porque ele ia morrer. Ele não deu satisfação porque ele curou. Ele não deu satisfação porque ele ressuscitou os mortos. Ele não deu satisfação para ninguém. Ele não deu satisfação de nada. Sabe por quê? Sabe por que que os judeus fizeram tudo isso para poder matar Jesus Cristo e Jesus Cristo não falou nada? Sabe por quê? Você sabe por que isso? Vou dar só um minutinho para você pensar. Você sabe por que de tudo isso? Tudo está escrito. Não, essa é difícil, gente. Essa eu vou falar para vocês, tá? Por que é que Jesus Cristo não deu satisfação de nada para ninguém? Do que ele fez, do que ele deixou de fazer. Não é só porque ele é Deus, não é só porque ele é Jesus Cristo, não. É por conta de outra coisa. Ele não deu satisfação porque ele comia peixe, ele não deu satisfação porque ele comia sementes, né? Porque Jesus não comia carne, ele comia peixe, sementes, milho verde, né? Ele não deu satisfação de nada. Ele não deu satisfação porque ele dormia com a cabeça na pedra, fazia de travesseiro. Ele não deu satisfação porque ele ficou na casa de Lázaro. Ele não deu satisfação de nada. Sabe o que é nada? Ele não deu satisfação porque ele jejuava. Ele não deu satisfação de nada. Sabe por que de nada? Sabe por que de tudo isso? Que ele não deu satisfação de nada? Porque o negócio de Deus, o negócio do Pai, o negócio do Filho e o negócio do Espírito Santo, o negócio de Deus e o negócio de Jesus Cristo, que eles vieram resolver, é espiritual, não é material, é espiritual. O negócio de Jesus Cristo, o negócio de Deus e que Jesus Cristo tinha que resolver era com Satanás, não era com seres humanos. Vocês estão entendendo? Agora você pode dar um glória a Deus. Você está entendendo? Você está entendendo por que você não pode dar satisfação para ninguém de nada com seres humanos? Porque assim como Jesus não veio lutar contra a carne e contra o sangue, você também não veio lutar contra a carne e contra o sangue. Então você não tem que dar satisfação de nada, se você come, se você não come, se você deixa de comer, porque a sua vida, você tem que resolver suas coisas no mundo espiritual, não no mundo material. Você está entendendo? Quando você resolve as suas coisas no mundo espiritual, todas as coisas do seu material é resolvido. Então Jesus Cristo, Deus e Jesus Cristo, eles tinham um negócio com Satanás. Eles tinham que resolver a causa com Satanás, não é com os seres humanos. Por isso ele não deu satisfação de nada, por isso que ele morreu, porque ele quis. Porque o negócio deles é no mundo espiritual, não é no mundo material. O negócio de Jesus Cristo é resolvido no mundo espiritual, não no mundo material. Você entendeu? Você entende? Deus, ele disse lá em Gênesis, ele disse assim: vai chegar vai nascer que vai pisar na sua cabeça. Vai pisar na sua cabeça e vai te destruir. Não era no mundo espiritual? Então por que você está lutando no seu mundo material? Por que você luta nesse mundo aqui? Eu vou dar um exemplo para você, como você deve lutar.
Por exemplo, alguém fez mal para você, ou você fez mal para alguém, ou alguém faz mal para sua família, ou alguém rouba alguma coisa de você, algum bem material, ou alguma coisa aqui nessa terra. O que é que você tem que fazer? Lutar na carne e no sangue? Não. Para onde que você vai? Você vai mais para cima, não é? Você vai mais para cima. O que você vai fazer? O que você faz? Você não entrega na mão de Deus? Você não vai orar? Você não vai jejuar para Deus resolver os seus problemas? Então é dessa maneira que você vai agir. Você vai lutar no mundo espiritual. Você vai lutar no mundo espiritual. Sabe quando você fala assim, não, eu tenho que pegar na raiz do problema. Eu tenho que arrancar o mal pela raiz. Não é assim que você fala? Eu já vi vocês muito falar disso, não é verdade? E então o que acontece? Você tem que ir lá no mundo espiritual. Você tem que lutar no mundo espiritual. Você não vai lutar contra a carne e contra o sangue. Então Jesus não deu satisfação nenhuma. Por que ele morreu na cruz? Por que ele deixou de morrer na cruz? Por quê? Porque ele tinha um negócio para resolver com Satanás. Ele tinha um assunto para resolver com Satanás. Ele tinha que morrer na cruz, derramar o sangue na cruz, para ele ir lá pegar a chave do inferno, a chave da morte, para nos dar vida, para nos tirar da mão de Satanás. Ele não podia lutar com aqueles homens. Ele não podia mandar os seus anjos matar aqueles homens. Ele tinha que ir lá em Satanás, lutar contra Satanás, pegar a chave da morte, pegar a chave do inferno, para que assim nós pudéssemos ser livres para aceitar o Senhor, para ser salvo na presença de Deus. Então é isso que era necessário Jesus fazer. Por que ele não matou ninguém? Por que ele não destruiu ninguém? Ele diz assim, eu posso mandar meus anjos e acabar com essa terra. Por que ele não fez? Porque ele tinha que pegar o cabeça da destruição dessa terra, que é Satanás. O negócio dele é resolver no mundo espiritual, não no material. Por isso que ele não fez nada. Por isso que ele não deu satisfação para ninguém. E então a palavra do Senhor diz assim que tudo tem um limite. Até onde Jesus pode ir, Jesus era permitido ser massacrado. Ele foi permitido ser massacrado até onde Deus permitiu. Deus permitiu. Então, irmãos, essa palavra do Senhor essa noite, que foi lida em João capítulo 19, a partir do versículo 30 até o versículo 42. Pilatos então aceitou que José de Arimateia pegasse o corpo de Jesus Cristo. E aonde Jesus Cristo foi enterrado, era ali por perto do palácio mesmo. Ele foi enterrado por ali mesmo. Tá? Se você não entendeu a mensagem, eu peço que você assista de novo. E o meu Facebook tem tantas pregações do Evangelho que eu já fui avisada pelo Facebook que o vídeo vai ficar no Face só até 30 dias, depois vai ser excluído, porque tem muito. E então, se você gosta de alguma mensagem do Facebook, entra lá no Facebook Deus Age e vai lá e compartilha no seu Facebook ou no seu WhatsApp. Ok, irmãos? Que essa palavra, ela possa estar no teu coração. E assim eu digo para você, defenda o reino de Deus. E eu digo para você, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, faça seu jejum, faça a sua oração, fica na presença de Deus, porque esse mundo está do avesso. Esse mundo está do avesso. Eu chorei tanto hoje quando José
Eu viajei a minha mente lá em José e Nicodemos, eles pegando o corpo de Jesus, embalsamando o corpo de Jesus e enrolando Jesus Cristo naquele lençol e abraçando aquele corpo morto e colocando lá no seu túmulo. Nossa, eu fiquei tão emocionada, eu chorei tanto, gente, é uma maravilha. Jesus nos ama, Jesus quer nosso bem. Evita, meu irmão, de ficar cometendo erros, de ficar cometendo pecado. Evita isso. Defenda o Evangelho de Cristo. Leia a palavra de Deus. Ame a Deus com toda a sua alma, com toda a sua vida. Ame a Deus com todo o teu entendimento. Amém, irmãos? Amém.